Fiquei indignada quando li por saber que nos dias de hoje ainda tem gente que pensa assim. Tem esse tipo de preconceito, que não entende que cada lugar tem sua particularidade, sua característica e que sim, tem que ser exaltado. Tem que se orgulhar de quem somos, independente do local. Foi um sentimento de indignação mesmo. São coisas hilárias para a pessoa pedir para eu repetir a palavra, tipo, a pessoa pede para eu falar a palavra repetir. Eu falo assim, sou eu, não preciso mudar. Já me falaram muito que eu tinha que mudar na minha vida, porque as pessoas nunca iam conseguir me enxergar fora do sotaque. Lembro que quando fiz meu disco, um produtor super renomado ouviu e elogiou, mas disse que deveria mudar o sotaque, porque não ia pegar no Sudeste. Tive resistência das minhas músicas tocarem em rádio por causa disso. Falavam que tinha elementos demais na minha canção. Esses são exemplos de casos de pessoas famosas que sofreram preconceito em algum momento de sua vida. Elas conseguiram superar isso e tornou esses casos públicos. Mas como podemos ver, essas pessoas são figuras de influência, ou seja, elas possuem, na teoria, mais voz dentro da sociedade. Então seria mais fácil para ela criticar esses tipos de casos que ocorrem. Mas e aquela pessoa que é pobre, de origem humilde, que vem do interior, de periferias, que também sofreram esse tipo de preconceito, que é visto como um motivo de piada por ter falado diferente, falado de maneira errada, que são humilhadas pela forma de se comunicar e acaba se reprimindo, se sentindo envergonhada, se sentindo incapaz de estar em certos lugares porque fizeram ela acreditar que ela era incapaz, que era pouco inteligente, não tinha essa capacidade por não seguir um padrão que é considerado certo na língua portuguesa. E assim, muitas pessoas acabam sofrendo preconceito linguístico caladas, sem nem ao menos poderem se defender. Mas o que exatamente seria esse preconceito linguístico? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Marcus Wagner é um grande estudioso do preconceito linguístico. Ele argumenta que julgar a língua de alguém com base em padrões considerados corretos é uma forma de discriminação tão prejudicial quanto os outros tipos de preconceito. Wagner mostra como normas cultas, muitas vezes impostas de forma arbitrária, exclui falantes de outras variedades linguísticas, levando à marginalização social e uma desvalorização de suas identidades. Em relação a línguas minoritárias, o preconceito linguístico se manifesta de forma ainda mais intensa. Essa língua, muitas vezes associada a grupos sociais menos poderosos, são frequentemente vistas como inferiores ou inadequadas, sofrendo um processo de estigmatização que afeta a autoestima dos falantes e dificulta sua isenção social. A preservação dessas línguas é crucial para que a manutenção da diversidade cultural e linguística e o combate ao preconceito linguístico é fundamental para garantir o direito de todos falarem as suas línguas sem serem julgados ou discriminados. Wagner defende a valorização da diversidade linguística e o respeito a todas as variedades linguísticas, mostrando que não existe uma língua superior à outra, mas sim diferentes formas de expressão que refletem a riqueza cultural de uma sociedade. O preconceito linguístico afeta especialmente as línguas minoritárias, pois a marginalização, línguas minoritárias são frequentemente vistas como inferiores ou menos importantes. Perda de identidade, a repressão linguística pode levar à perda da identidade cultural e histórica. Estigmatização, falantes de línguas minoritárias podem ser estigmatizados como incultos ou sem educação. Assimilação forçada, a imposição de uma língua dominante pode levar à perda da língua minoritária. Exemplos de línguas minoritárias no Brasil. Línguas indígenas, como
Tupi, Guarani e etc. Línguas africanas como Iorubá, Kimbudu e etc. Línguas regionais como Caipira e Baiano, e entre outras. O preconceito linguístico ele é um fenômeno complicado que envolve julgamentos de valor sobre variedades linguísticas e seus falantes. Muitas vezes associando certas formas de falar a características negativas, como falta de educação, baixa inteligência ou inferioridade social. Algumas das principais causas do preconceito linguístico incluem história e tradição, que muitas das vezes o preconceito linguístico tem raízes históricas, como a valorização de variedades linguísticas sobre outras por razões políticas, econômicas ou culturais. Também a educação, onde o sistema educacional frequentemente promove uma variedade linguística padrão, marginalizando outras formas de expressão. Também a mídia, onde a representação da linguagem na mídia pode reforçar estereótipos negativos sobre certas variedades linguísticas. Também classe social e economia, onde o preconceito linguístico pode estar relacionado à classe social e ao status econômico, com variedades linguísticas associadas a grupos mais desfavorecidos, sendo vistas como inferiores. Identidade cultural e nacionalismo, onde a linguagem pode ser vista como um símbolo de identidade nacional ou cultural, levando ao preconceito contra variedades linguísticas não dominantes. Também a ignorância e falta de exposição, que a falta de compreensão e exposição a variedades linguísticas pode contribuir para o preconceito. Normas sociais e poder, onde os grupos dominantes podem impor suas normas linguísticas como padrão, marginalizando outros. Também a globalização, onde a globalização ela pode levar à valorização das línguas globais, como o inglês, sobre línguas locais ou minoritárias. Políticas linguísticas, onde as políticas governamentais podem reforçar o preconceito linguístico e também promovendo uma língua oficial sobre as outras. E por fim, atitudes psicológicas, onde os preconceitos cognitivos, como o etnocentrismo, pode influenciar a percepção de variedades linguísticas. O preconceito linguístico ele tem impactos profundos na vida social, afetando tanto indivíduos que sofrem discriminação quanto a sociedade de forma geral. As pessoas que falam com sotaques diferentes ou utilizam variantes linguísticas no padrão são frequentemente excluídas ou marginalizadas, sendo vistas como menos competentes ou educadas. Isso pode resultar em desigualdade de oportunidades, como dificuldades em conseguir empregos ou acesso à educação, já que muitas vezes se valoriza o uso da linguagem padrão, ignorando outras formas legítimas de falar. Esse tipo de preconceito também gera impactos psicológicos, como a diminuição da autoestima, afetando o bem-estar e a confiança das pessoas que frequentam. Esse tipo de discriminação, eles podem começar a sentir inadequados, o que prejudica as suas relações sociais e seu desempenho em ambientes acadêmicos e profissionais. Além disso, o preconceito linguístico enfraquece a diversidade cultural e desvaloriza as diferentes formas de falar, que são importantes expressões de identidade, e isso pode resultar em um empobrecimento cultural, onde a única forma de linguagem é privilegiada e as demais são marginalizadas. A exclusão linguística pode gerar a empregação social, criando barreiras entre grupos, dificultando a convivência harmônicas. E por fim, o preconceito linguístico ele impede que as pessoas desenvolvam plenamente sua identidade, pois a forma de falar está diretamente ligada à cultura e à história de cada indivíduo. Quando essa diversidade ela é vista como inferior, o impacto na construção da identidade e na confiança das pessoas é significativo.
Assim, o preconceito linguístico ele não só limita as oportunidades individuais, mas também enfraquece o tecido social e cultural de uma sociedade. A sociolinguística desempenha um papel essencial no combate ao preconceito linguístico, fornecendo uma compreensão mais profunda e informada sobre as variações naturais e legítimas nas línguas. Vou citar algumas maneiras. A valorização da variedade linguística é estudada e valorizada todas as formas de expressão verbais, enfatizando que todas as variedades linguísticas têm regras e estrutura própria. Isso ajuda ao combate à ideia de que apenas a norma padrão é correta ou superior. Educação e conscientização. Ao promover o conhecimento sobre a diversidade linguística, a sociolinguística educa o público sobre o fato de que o preconceito linguístico muitas vezes reflete nas desigualdades sociais. Essas conscientizações podem reduzir estigma associado ao certo modo de falar. Promoção da inclusão. A sociolinguística pode informar políticas educacionais e práticas pedagógicas que valorizem a diversidade linguística, tornando o ambiente educacional mais inclusivo para falantes de diferentes dialetos e sotaques. Desconstrução de estigma. Ela serve para desconstruir percepções erradas sobre determinadas variedades linguísticas, mostrando que essas percepções são frequentemente baseadas em preconceitos sociais e não nas falhas na própria linguagem. O empoderamento de comunidades. Ao reconhecer e validar as formas de expressões autenticidade da comunidade, a sociolinguística ajuda a promover o orgulho cultural e linguístico, fornecendo a identidades sociais dos falantes.